A AIDS atinge pessoas de qualquer idade, classe social, sexo, cor ou religião. Depois de um pico, o número de pessoas infectadas pelo vírus HIV diminuiu bastante. E a expectativa de vida para quem tem o vírus aumentou. O que causou esse sucesso, esse êxito? Antes da resposta, vamos assistir a um vídeo da ONU que nos mostra alguns números surpreendentes. De acordo com o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS, cerca de 36,7 milhões de pessoas no mundo vivem com HIV. Apesar dos grandes avanços alcançados nos últimos 15 anos, todo ano 1 milhão de pessoas morrem de doenças relacionadas à AIDS e mais 2 milhões são infectadas com HIV. Apesar dos tratamentos disponíveis atualmente, menos da metade das pessoas com HIV tem acesso a medicamentos que podem salvar suas vidas. Há um risco real da epidemia retornar caso não haja um progresso para acabar com as novas infecções de HIV entre adultos. A variedade de opções para a prevenção do HIV nunca foi tão ampla. Essas opções devem ser disponibilizadas às pessoas mais vulneráveis a infecções do HIV, incluindo mulheres e meninas, homossexuais, transexuais, trabalhadores do sexo e usuários de drogas injetáveis. São necessários mais investimentos em pesquisas e inovação para descobrir uma vacina ou a cura para o HIV, como também para melhorar o acesso a terapias antivirais para que os que vivem com HIV possam levar vidas produtivas. A erradicação da epidemia da AIDS até 2030 faz parte da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso será possível somente se unirmos esforços para apressar a resposta ao HIV. Bom, para discutir esse assunto, agora eu tenho o prazer de anunciar as presenças da professora de Direitos Humanos, Aline Albuquerque, e da diretora do UNAIDS no Brasil, Georgiana Braga Orriá. Obrigado por virem ao Direito Sem Fronteiras. E eu começo aqui com a Georgiana. Mais de 2 milhões de pessoas são infectadas todos os anos pelo vírus HIV. É uma bobagem, é um descuido a gente pensar que a AIDS está sob controle? Nós temos que ver dois lados da epidemia. É a epidemia maior que a humanidade já teve nesses tempos modernos, e nós temos uma história de sucesso, por um lado, porque hoje nós temos 18 milhões de pessoas em tratamento no mundo inteiro, tivemos uma redução do número de mortes em quase 50% de agora, né, em comparação com o ano de 2005, então é uma redução bastante grande, mas como foi mostrado no vídeo, ainda temos 2 milhões de pessoas infectadas todo ano, 1 milhão de mortes. Ainda não podemos dizer que existe um controle da epidemia, as metas, as questões biomédicas trouxeram um progresso incrível, o tratamento é muito mais tolerado, está muito mais acessível, os testes são rápidos. O que a gente precisa trabalhar ainda mais agora é a questão de direitos humanos e a questão de acesso das populações mais vulneráveis a esse tratamento que salva vidas. Bom, por falar em direitos humanos, né, professora? Por que mais da metade dos infectados não tem acesso ao tratamento? O que acontece nesse caminho aí, do desejo da pessoa e da necessidade dela ter um tratamento? Do ponto de vista do direito internacional dos direitos humanos, embora o direito à saúde esteja previsto no Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotados no âmbito da ONU, ainda há um distanciamento entre os países que ratificaram esse pacto e as políticas internas desses países. Então, o direito à saúde ele se encontra formalmente previsto no âmbito internacional e em alguns países também internalizado. Entretanto, as políticas públicas de saúde muitas vezes não efetivam o direito à saúde, né? Porque o direito à saúde implica o direito também ao acesso a medicamentos como medicamentos antirretrovirais, por exemplo. Então, há um distanciamento entre o direito e a sua efetivação em vários estados ainda no mundo. Georgiana, vou falar aqui em grupo de risco. Isso existe ainda como terminologia? Depende da realidade do país? Como é que funciona? A
gente falar de terminologia. É muito importante, porque não é uma questão somente de semântica. Ela traz, por trás disso, um preconceito muito grande e uma questão errada, uma noção errada. É uma noção que, se você pertence a um grupo, você tem o risco. Se você não pertence a esse grupo, você não tem o risco. Então, a gente fala de comportamentos de risco. E também a gente não pode esquecer que existem, sim, populações que são mais vulneráveis à epidemia. Essas populações são mais vulneráveis pela questão que acabamos de falar, pela questão de direitos humanos e de acesso a serviços. A gente sabe ainda que no mundo, meninos, meninas, jovens, também as populações LGBT, homossexuais, travestis, transexuais, ainda têm menos acesso à saúde em geral, ainda mais quando se fala de uma questão que é tão carregada de preconceito, como a questão de HIV e a questão de AIDS. Então, é bastante importante a gente falar que não existem os grupos de risco, existem populações que são, sim, mais vulneráveis à epidemia, mas também a gente falar que precisa trabalhar para essas populações, para levar o acesso a serviços a essas populações específicas. Aline, em relação ao acesso ao tratamento, ele é assegurado em todos os países do mundo? Quer dizer, a gente sabe que cada país, né, até pela questão plural, né, e da cultura, isso é assegurado por lei, esse tratamento, ou não? Passa longe disso? Posso dizer que não é assegurado em vários países, né? Inclusive em países, digamos, ricos, né? Não há o acesso gratuito a esses medicamentos. Felizmente, por exemplo, no Brasil e alguns outros países, temos esse acesso gratuito fornecido pelo próprio Estado, mas não se pode afirmar que isso seja comum aos vários países, né? E isso, obviamente, vai gerar uma iniquidade em relação a esse acesso. Como foi colocado, doutora, as populações vulneráveis, obviamente, vão ter menos acesso, inclusive em razão de uma questão que a gente coloca como um elemento do direito à saúde, que é um acesso econômico. Muitas vezes, populações de baixa renda e em países nos quais esse medicamento, você tem que pagar por esse medicamento, essa população deixa de ter acesso ao medicamento por falta, obviamente, de condições financeiras. Então, isso gera uma iniquidade e é uma violação de direitos humanos. Alexandre, uma complementação que é importante falar também, vários países não pagam pelo tratamento da sua própria população. São fundos que são externos. Os Estados Unidos, por exemplo, tem o PEPFAR, que chamamos, que é o fundo do presidencial dos Estados Unidos, e esse fundo paga pelo tratamento de vários países africanos. O UNAIDS, ele chama para que cada país pague e cuide da sua própria população, para que não seja dependente aí de uma política externa para poder ter acesso, para que as pessoas tenham acesso ao tratamento dentro do próprio país. Então, que os países tenham sua independência, não somente de fundos, mas também de medicamentos. Muitos medicamentos são produzidos na Índia, então vários países são dependentes de medicamentos que vêm do exterior, o que não é o caso no Brasil. Uma grande parte dos medicamentos são produzidos aqui. Então, a questão tanto de financeira quanto de produção de medicamentos em países, em um continente como a África, ainda é uma temática que a gente precisa levar e conversar e chamar para essa independência financeira. Vamos fazer um parênteses aí, porque você falou do UNAIDS, né? Vamos explicar rapidamente qual é a atribuição do UNAIDS? O UNAIDS é um programa da ONU, é um programa que junta 11 agências da ONU, que faz com que essas 11 agências, que seja o Banco Mundial, o Fundo de Populações, ONU Mulheres, Educação, Unesco, façam com que cada uma dessas agências trabalhe dentro do seu próprio mandato em HIV. Então, a gente trabalha perto de países, a ONU, né, é uma instituição de governos, de estados, e a gente trabalha com os países e com as agências da ONU para que cada uma, em seu mandato, implemente dentro de cada país. Então, a gente apoia os governos, a gente apoia a implementação de políticas e a gente também está levando sempre a voz da sociedade civil, porque nós também temos no nosso conselho diretor sociedade civil presente. Então, nós também somos uma voz da sociedade civil dentro da ONU. Uhum. Aline, em relação a quem não tem o tratamento que a gente citou anteriormente, pode recorrer a algum organismo internacional, quer dizer, naquele país de origem, para poder tentar ter esse tratamento,
quer dizer, buscar o que seria um direito humano, né? Como é que se faz isso? Existe essa possibilidade? Existe. Inclusive, no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, já há decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre pessoas que viviam com HIV e não tinham acesso ao medicamento e recorreram, inclusive, à comissão e, posteriormente, o caso foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque a Corte entendeu que a falta do acesso ao medicamento não é uma questão de direito à saúde, é uma questão de direito à vida. Então, isso é algo muito relevante do ponto de vista de direitos humanos, dessa conexão entre o acesso a medicamentos antirretrovirais para pessoas que vivem com HIV e a própria obrigação do Estado de preservar a vida dessas pessoas. Então, é uma importante jurisprudência no âmbito internacional. Que ótimo. Bom, o coquetel do HIV, ele ainda funciona, é o melhor remédio, ele mudou ao longo dos anos, como é que é isso? É importante até dizer que ele não é mais um coquetel, né? Aquela imagem que a gente tinha de 20 medicamentos é uma imagem que não existe hoje. Hoje as pessoas tomam 1, 2 pílulas por dia. Dependendo, obviamente, do seu estado. Quem está entrando no tratamento hoje pode tomar a triterapia, que é uma pílula por dia, ou 2. Quem já está há mais tempo, talvez tenha que tomar mais medicamentos aí. E sim, o tratamento evoluiu de uma forma extraordinária. Hoje, a gente sabe que uma pessoa em tratamento, seguindo o protocolo, ele tem uma carga viral indetectável. Ele chega a essa carga viral indetectável, e isso é muito importante, porque isso significa que a pessoa vai estar com a sua saúde bem, não vai ter inflamações, não vai ter infecções oportunistas, mas também não transmite. Então, isso é o que nós chamamos também da prevenção pelo tratamento. O tratamento permite hoje chegar nesse nível de sofisticação. A gente espera aí, em breve, ter o tratamento injetável. Espero que esse ano que vem, seja anunciado aí o tratamento injetável, que vai facilitar ainda mais, seria o tratamento, uma injeção a cada 2, 3 meses. Facilita ainda mais a adesão e facilita também que as pessoas estejam bem, que é o nosso ideal, né? Que as pessoas consigam ter uma qualidade de vida e que contribuam normalmente para a sociedade. Bom, eu peço licença a vocês, a Aline, a Georgiana. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco. Aguarde. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras. Hoje falamos sobre o combate ao vírus HIV no mundo. Bom, eu volto, Aline, te perguntando o seguinte: existem tratados internacionais para garantir o auxílio a pacientes? Bem, especificamente, tratados que dispõem sobre o acesso a medicamentos, especificamente sobre esse tópico, nós não temos. Posso dizer que o Pacto Internacional, como já foi dito anteriormente, sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, ao prever no seu artigo 12 o direito à saúde, é um mecanismo, sim, que as pessoas podem utilizar para ter acesso a medicamentos no âmbito internacional, principalmente no âmbito do Sistema ONU de Direitos Humanos. Também é importante ressaltar a declaração de Doha em relação ao acordo TRIPS, que, digamos assim, trouxe uma certa flexibilização quanto ao licenciamento compulsório, que seria quebra de patentes no âmbito da saúde pública, que é algo também muito importante para o acesso a medicamentos no âmbito mundial. Há alguma coisa em curso em relação a essas possibilidades que devem ser abertas? Como é que é, Jorge? Bom, existe vários acordos dentro da ONU, né? Tem, primeiro, o grande acordo, que é os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que aí o mundo tem vários objetivos, dentro deles o objetivo de saúde, e, obviamente, tem HIV dentro desses objetivos, e os países pactuaram, então, a chegar a esses objetivos. Ano passado teve também a reunião de alto nível da ONU sobre HIV especificamente, e os países também pactuaram a chegar a objetivos específicos. Dentro deles existe o que chamamos 90-90-90, que é
testar 90% das pessoas que são estimadas com HIV, destas colocar 90% em tratamento e destas chegar a 90% com uma carga viral indetectável. Dentro desses pactos, as pessoas podem, então, aos países demandarem o tratamento e demandarem, principalmente a sociedade civil, isso tem sido um instrumento da sociedade civil para monitorar como aquele país está chegando a essas metas. Os programas da ONU, junto com as políticas e programas de cada país, eles têm sido eficientes? A gente pode dizer que são positivos? O grande avanço que a gente pode medir, que foi mais fácil de dizer, foi chegar a 15 milhões de pessoas em tratamento antes do tempo. Foi a primeira meta de saúde que foi alcançada antes do tempo. Então, isso foi um objetivo incrível. Hoje nós já temos mais de 18 milhões de pessoas em tratamento, mas a gente sabe que não é suficiente. Você não precisa simplesmente tratar, você tem que prevenir e a gente espera também chegar à cura. E as pessoas precisam chegar a esse tratamento em tempo também. Quando eles estão chegando muito tarde, com uma saúde debilitada, isso também chega no resultado que não é necessariamente o desejado. Esses objetivos, então, têm sido uma forma de monitorar. A gente tem conseguido fazer um monitoramento de país, a gente tem conseguido alcançar pessoas de uma forma mais ampla, mas ainda estamos no meio do caminho, ainda tem o resto da maratona aí a correr. Pois é, dependendo da saúde da pessoa, da evolução também da doença, essas pessoas, elas podem ser aposentadas por invalidez? Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade e, obviamente, a depender do caso concreto, a doutora pode explicar mais, cada caso específico em relação às pessoas que vivem com HIV e também da legislação de cada país, Porque, embora exista o direito à seguridade social como um direito humano amplo na Declaração Universal, mas cada país vai implementar esse direito à seguridade social de acordo com as suas especificidades. Então, em linhas gerais, existe essa possibilidade. Há um acompanhamento do UNAIDS em relação a estudos sobre cura? Como é que anda isso no mundo? Os estudos têm avançado, o UNAIDS acompanha, sim, os estudos. O que tem sido bastante interessante, bastante promissor, existe uma pesquisa bastante grande na África do Sul, outra aqui no Brasil. A dificuldade de chegar à cura são os reservatórios, o que são chamados reservatórios. O vírus, ele, vamos dizer, se esconde nesses reservatórios e precisa ser desbloqueado dali. Essas células precisam ser eclodidas artificialmente para que se retire o vírus e acabe com o vírus nas pessoas. Isso tem avançado, tem sido bastante promissor, mas ainda não estamos lá. Nós ainda estamos falando de tratamento, a gente ainda está falando de acesso a tratamento às pessoas que hoje estão infectadas. O que é importante dizer é a questão de que o tratamento evoluiu tanto que nós já estamos chegando a dizer hoje uma pessoa com uma carga viral indetectável, ela tem 96% de chance de não transmitir o vírus. É pequena a chance de transmissão do vírus. Então, isso já é para o bem-estar da pessoa e para o bem-estar da sociedade, é um avanço muito grande. Hoje, nós já temos tratamento que previne o HIV. Você já pode tomar, você é uma pessoa que não tem o vírus, você pode tomar um tratamento como uma pílula anticoncepcional para prevenir o HIV. Hoje, você tem também a PEP, que nós chamamos, que é se você teve uma situação de risco, até em 72 horas você pode tomar um tratamento que vai reduzir enormemente a possibilidade de você se infectar com esse vírus. Então, hoje o tratamento ele chegou a estar bastante sofisticado, de uma forma bastante promissora, e a cura está também aproximando, mas infelizmente ainda não chegamos lá. Há uma evolução científica em relação a isso. Uhum. Eu não sei, Josana, se na comunidade especializada se fala no fim da AIDS, mas assim, o direito tem acompanhado em transmitir essas possibilidades, quer dizer, de tratamento, de exame, de acesso a essa cura ou esse bem-estar pela vida. Como é que está isso? Infelizmente, não. Como eu disse, as iniquidades persistem. Existe um direito que é pouco falado, que é o direito aos benefícios resultantes do progresso científico.
inclusive está nesse pacto da ONU. E muitas vezes os benefícios resultantes dos progressos das novas pesquisas não alcançam a todos de forma igualitária. Ao contrário, né? Existem muitas pesquisas, e aí generalizando, não especificamente sobre HIV ou AIDS, mas que se dizem respeito a doenças, digamos assim, que atingem pessoas, né, de populações mais ricas, e existem pesquisas para doenças que não existem pesquisas para doenças que são negligenciadas. Então, nós ainda temos dificuldade na implementação desses direitos, como, por exemplo, esse direito ao acesso aos resultados do benefício científico, o direito à saúde, e algo que é importante dizer, não existe uma convenção ainda internacional sobre pacientes ou sobre direitos referentes a pacientes, né? Existe uma declaração na Europa. Entretanto, no mundo, há movimentos nesse sentido de construção de uma convenção que diga respeito ao direito dos pacientes em geral, não especificamente em relação a pessoas que vivem com HIV ou AIDS, mas existe esse movimento no mundo. Então, o direito ainda caminha a passos mais lentos nesse âmbito. Uhum. Jana, eu tenho um número aqui que diz que a maior parte dos portadores tem entre 19 e 40 anos. Há um tratamento diferenciado para esse público ou é diferente, assim, para quem tem 19, para quem tem 40 anos? Como é que funciona? Não, o tratamento é o mesmo. Existe um tratamento diferenciado para crianças, mas o tratamento para adultos ele é o mesmo. O que a gente precisa falar mais enfocado nesse público é a prevenção. A gente tem que falar de uma forma diferenciada. O jovem hoje é um jovem que é bombardeado por informações de todos os lados. Antigamente, há 30 anos atrás, quando a gente começou a falar de HIV, as campanhas eram um pouco únicas no mundo. Hoje, a atenção pela ideia desse jovem, né? A batalha pela atenção desse jovem para fazer com que ele mude de comportamento é muito grande. Tem marcas, tem mensagens em tablets, em celulares, em televisões. É muito mais difícil você conseguir a atenção desse jovem, muito mais difícil você falar a língua desse jovem, é muito mais difícil você fazer com que ele mude de comportamento. Então, é isso que a gente precisa investir mais hoje, é chegar a esse jovem e também garantir os seus direitos. O jovem tem que ter direito à sua sexualidade. Ele tem que ter direito a uma educação sexual nas escolas. Ele precisa ter direito a ouvir falar de sua sexualidade. Se a sua sexualidade vai ser sempre tabu, ele vai crescer com isso sendo um tabu e não ter nunca os instrumentos de ter uma sexualidade saudável. Isso é muito importante. Qual é o lugar do mundo onde há maior preocupação desse acesso ao tratamento da AIDS, onde o vírus está muito presente? A gente vê uma vulnerabilidade muito maior na África de jovens, de meninas, especificamente. A gente vê as meninas sendo mais impactadas na África. Então, a África tem sido o continente onde a gente tem trabalhado internacionalmente mais. Mas a gente vê um crescimento, por exemplo, nos países do leste europeu e da Rússia, com usuários de drogas. Um grande aumento no número de novas infecções nessa parte do mundo. Obviamente, a gente não pode deixar de pensar na Ásia, com populações tão grandes, né, que hoje não estão tão impactadas, mas que potencialmente poderiam ser mais impactadas devido ao volume das populações. E, obviamente, a América Latina, que tem sido muito violenta em relação às populações LGBT, e essas populações têm sido as que têm ao mesmo tempo, sido as que têm os seus direitos mais violados e têm tido menos acesso a serviços também. Então, cada parte do mundo tem visto uma epidemia diferente, necessidades diferentes, direitos sendo impactados de formas diferentes. É muito grande o número de pessoas que recorrem à justiça para conseguir tratamento? Existe isso de maneira geral? A questão da judicialização da saúde, ela é um fenômeno em alguns países, né? Não se pode dizer, por exemplo, existe na Colômbia, na África do Sul, propriamente no Brasil, embora não tanto em relação a medicamentos referentes a pessoas que vivem com HIV. Não se pode dizer que isso é um fenômeno mundial, né? A questão do fato de se recorrer ao poder judiciário. Por quê? Para que se possa recorrer ao judiciário, o direito à saúde deve estar previsto nas constituições e deve-se entender que ele é exigível do Estado.
E isso não é, digamos assim, um fato em todos os países. Então, não se pode dizer que é algo, né, que todos os países partilham. Uhum. Bom, muito obrigado a vocês e assim a gente encerra o Direito Sem Fronteiras. Agradeço mais uma vez a professora de Direitos Humanos, Aline Albuquerque, e a diretora do UNAIDS no Brasil, Georgiana Braga Urriá. Eu convido você a assistir aos programas pela internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Você ainda pode entrar em contato com a gente. Mande um e-mail para direitosemfronteiras@stf.jus.br. É isso. Um abraço.